aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar para você de raciocínio lógico matemático, psicotécnico. Ah, meu Deus, professor, psicotécnico, quer dizer que eu tenho que pensar? É, você tem que pensar, tá certo? Mas pensar não é ruim, pensar é muito bom. Pensar mostra que você está vivo, você está pensando, tá certo? Mas vamos pensar nos correlacionamentos. Nossa, professor, o que é correlacionamento? Pois é, tá lá, ó. Relacionar as informações e dar as respostas baseado nas certezas e garantias dessas informações. Então eu vou relacionar as informações, tá certo? E vou dar as respostas baseado na certeza. Eu preciso ter certeza. Isso é um princípio lógico de vida, a certeza ou garantia, assim como a busca pela verdade e a não contradição das informações. Mas no nosso caso aqui, é a certeza ou garantia dessas informações. Vou pensar e vou responder, relacionando as informações, certo? Não tenho o que fazer em teoria. Então, nosso trabalho é prático e vamos cair para ela. Olha a tela. Cristina está em uma sala de espera com mais 30 pessoas, sobre as quais, sem saber nada sobre elas, fez as seguintes suposições. Ah, tem 31 pessoas na sala, né, professor? Cristina mais uma. Cristina mais 30, é isso. Mas ela está fazendo suposições das pessoas, então considera as 30, certo? Aí ela diz, certamente alguém nesta sala tem um nome começando com a letra A. Acho que não. Imagine que tenhamos mais 30 mulheres com ela, que todas as mulheres sejam Marias. Ninguém começou com a letra A? Ah, professor, é verdade. Professor, mas poderia ser com a letra A alguém? Poderia. Mas o que pode não garante. E o nosso trabalho é garantia. Então, poderia. Pode ser pior, poderiam ser homens, e os homens serem todos Josés ou todos Joãos. Pois é, professor, mas poderiam ser Antônios? Poderia, abençoado. Só que pode não garante. E o nosso trabalho é garantia. Repete, garantia. Então a 1 está errada. 2. A 2 diz assim, certamente pelo menos 3 pessoas na sala de espera nasceram no mesmo mês. Opa! Agora parece que está certo. Ele disse assim, pelo menos 3, ele não disse exatamente 3, ele não fixou o valor, e ele disse nasceram no mesmo mês, mas ele não disse qual mês. Aí eu penso assim, 30 pessoas, o ano tem 12 meses, dividi dá 2, fiz a subtração do resto 6. Então, no princípio da casa dos pombos, ou na teoria da pior ou da melhor hipótese, você escolhe o nome que você vai dar. Pode ser o princípio da casa dos pombos, que é o nome mais famosinho, e eu costumo chamar o princípio da pior ou da melhor hipótese. Você pode olhar como, você pode querer ver como sendo da melhor forma ou da pior forma, não é isso? Então eu tenho 2 pessoas por mês. E mais 6 pessoas que eu tenho que alocar nesses meses. Então, minimamente 3 pessoas sim vão estar em algum mês. Isso está certo, tá? Porque ele não disse qual era o mês. E ele não disse que eram exatamente 3. Então essa está certa. Beleza? 3. Certamente, pelo menos 4. Opa, ele começou bem. Nasceram numa segunda-feira. Opa, aí ele cometeu um equívoco. Pelo menos 4 dentre as 30 nasceram no mesmo dia da semana, era uma coisa. Agora, a partir do momento que ele disse que é na segunda, tá errado. Porque poderia ser na quarta, poderia ser na sexta. Observe, eu estou falando que poderia. E o que pode não garante. Então, se não garante, está errado. Ah, é verdade, professor. Então a terceira está errada. Estão corretas as suposições? 2 apenas. Apenas a suposição 2. Letra B. Certo? Filezão, queridão, só para você gabaritar na hora da sua prova. Prestou atenção? Preste atenção na garantia, resolveu o seu trabalho. Olha a próxima questão. Considere as proposições P e Q a seguir. Todo processo que tramita em A ou é enviado para B ou para C. Observe, tramitou em A, ou vai para B, ou vai para C. Todo processo que tramita em C é enviado para B. Tá lá. Gostei. A partir dessas proposições, julgue o item. Se um processo não tramita em C, se ele não tramita em C, então ele também não tramitará em B. Se ele não tramita em C, não tramitará em B. Ah, eu não risquei B. Eu risquei o C, mas não risquei o B. Então, sim, ele pode sair do A para o B, sim. Logo, essa questão está errada. Professor, mas é só isso assim? Facinho desse jeito? Só pá, que há? É, só isso. Processo em A vai para B ou para C, processo em C vai para B. Processo não foi para C, então ele não foi para B. Está errado, ele pode ir do A para o B direto. Então, a 2 está errada.
Professor, mas ele poderia não ir para B? Poderia, abençoado. Só que o que pode não garante. Não insiste no poderia. Presta atenção na garantia. Vamos à próxima. Olha lá. Todo processo que tramita no A, ou é enviado para B, ou é enviado para C. Todo processo que tramita no C é enviado para B. Questão: se um processo foi iniciado no tribunal A, então com certeza ele tramitará no tribunal B. Tá certo? Professor, como que o senhor fala que está certo? Porque está garantido? Porque ele pode ir do A para o B direto, ou ele pode ir do A para o C, só que tudo que está em C vai para B. Observe que tudo vai parar em B. E ele disse que se um processo foi iniciado no A, com certeza tramitará no B. Corretíssimo. E principalmente garantido. E com certeza. Presta atenção, para você não errar, tá? Organiza, relaciona, garante e faz. Próxima. Em uma pesquisa sobre transporte, uma empresa verificou que seus 140 funcionários, dado 140 funcionários, 80 homens e 60 mulheres, são proprietários de 160 carros. Bom, eu tenho 140 pessoas e 160 carros. Tenho 80 homens, 60 mulheres. De acordo com esses dados, é necessariamente correto que ao menos uma funcionária mulher é proprietária de carro. Você pode até querer ser feminista, tá? Mas não é o caso de. Eu posso ter todos esses carros apenas com os homens. Tipo, 2 carros por homem. Ah, professor, o senhor está sendo machista, sexista. Não. Eu estou trabalhando com os dados da questão e dizendo que pode ser, tá certo? Esses 160 carros podem estar para os 80 homens, cada homem com 2 carros. E as mulheres com nenhum carro. Professor, mas exatamente, o senhor falou pode ser. Pois é, o que pode ser não garante. Então, não garante que não tenha mulher com carro, que pode ter mulher com carro. Pois é, você acabou de falar, pode ter mulher com carro, mas não garante que tem mulher com carro. Então, ao menos uma funcionária mulher proprietária de carro, tá errado. Tá errado, tá errado. Não adianta você querer defender o errado, está errado. Letra B. Ao menos um funcionário da empresa possui mais do que um carro. Agora sim, esse está certo. Eu tenho 140 funcionários. Eu tenho 160 carros. Então, se cada funcionário tiver um carro, alguém vai ter os outros 20 que sobrar, mais um carro pelo menos. Ou até mesmo mais os outros 20 carros. Olha aí, professor. O senhor falou agora que cada funcionário tem um carro. Então, uma mulher tem um carro. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu já desconstruí a primeira alternativa, eu já desconstruí a letra A. Você não precisa querer sofrer por isso, tá certo? Seja objetivo, não leve as suas ideologias para a prova, leve o seu conhecimento crítico para a questão, tá certo? Então, 140 funcionários, 160 carros, é certo sim que ao menos um, e ele não disse quantos, possui mais do que um carro, ele também não disse quantos. Aqui está garantido, e aqui está a resposta certa, letra B. Mas vamos ver as outras para tentar mostrar o erro? Já que a ideia é você vislumbrar a garantia que não tem, e por isso as outras estão erradas, as outras alternativas. Letra C. Ao menos 20 funcionários da empresa possuem mais do que o carro. Bom, ele fez a conta simples, 160 menos 140, e sobrou 20, não é isso? Ele colocou ao menos 20 funcionários da empresa possuem mais que um carro. Está errado. Esses outros 20 carros que sobraram poderiam estar com uma única pessoa. Ou todos esses 160 carros poderiam estar com uma única pessoa. Então, as possibilidades geram as garantias. E, neste caso, ao menos 20 possuem mais do que um carro, não tem nada garantido em relação a isso. Como eu acabei de falar, esses outros 20 carros que sobrassem, se eu fizesse no princípio da casa dos pombos, ou na teoria da melhor ou pior hipótese, colocar um carro para cada pessoa, os outros 20 que sobrassem eu poderia dar para uma única pessoa. Dá não, ela ser a proprietária de. Então, isso já está fazendo com que a alternativa C fique errada, tá certo? Não insiste no erro, não queira complicar as coisas. Seja proativo no que você precisa e lembre-se da garantia. Letra C errada. Letra D, cada funcionário homem possui no máximo 2 carros. De novo, ó, fazendo aquela conta de divisão simples de 160 por 80. Não, eu posso ter esses carros com essas mulheres, né? Os 160 carros com as mulheres e com nenhum homem. Então, não é o caso de, porque tem 80 homens e 160 carros, os homens terem 2 carros. Tá errado. Nada garantido, zero garantia.
E a letra E, há algum funcionário que não possui carro. Olha aí, professor, dá para ter. Pois é, dá para ter. Não estou dizendo que tem. Dá para ter é uma coisa, tem é outra coisa, tá certo? Então, algum funcionário que não possui carro? Pode ser. Só que o que pode não garante. Quando você terminar essa aula, você vai lembrar que o que pode não garante. Mas eu tenho que resolver a questão com garantia. Então, alternativa correta, alternativa de letra B de bola. Sigamos o baile para a próxima questão. Tá lá. Os 25 caminhões da frota de uma empresa serão vistoriados no departamento de trânsito de uma cidade para que recebam autorização especial para circular em determinada região do município. No dia da vistoria, cada veículo será encaminhado a um dos 10 fiscais do setor de fiscalização. Esse encaminhamento é feito por meio de um sorteio, realizado quando o caminhão é recepcionado no setor pelo próprio sistema de cadastro. Então, é por um sorteio no sistema de cadastro. Tecnicamente, há que se pensar, e ainda que seja um pensamento transcendente à questão, um sorteio por computador. Né? Em relação ao resultado do sorteio, é correto afirmar que necessariamente ele está dizendo assim, com garantia, diz lá que pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que 2 caminhões dessa frota. Pronto, já está certa a letra A. Pelo menos um, ele não disse quantos são, dos fiscais, vai vistoriar mais do que 2 caminhões. Tá certo, tá certo? Por quê? Porque 25 dividido por 10 dá 2 e sobra 5. Esses 5 vão, opa, não é para lá, esses 5 vão para algum desses fiscais, tá certo? Para algum desses 10 fiscais. Em quantidade de 1 ou de mais de 1, tá certo? Ah, professor, mas não poderia o mesmo fiscal vistoriar os 25? Poderia. Então daria pelo menos um fiscal vistoriando mais do que 2. Observe que pelo menos um mais do que 2. Ele não disse quantos fiscais são ou qual fiscal é, e ele disse mais do que 2, também não disse que eram 3, 4 ou 5. Essa ideia é que gera a garantia, e a garantia faz com que a letra A já esteja correta. Mas vamos desconstruir as outras. Professor, é necessário? Não. Aqui é necessário, na prova não. Aqui você está construindo o conhecimento. É necessário a gente ver as outras alternativas. Na hora da prova, você não precisa ver as outras alternativas. Já marcou essa que está certa? Professor, mas é que eu acho que a letra A é tão assim, né? Vai ser a letra A? Pois é, mas você tem que confiar naquilo que você aprendeu, naquilo que você sabe. Letra B diz assim, cada fiscal vai vistoriar no mínimo 2 e no máximo 3. Pois é, você fez a divisão 25 por 10, deu 2, sobrou 5, colocou 1 para cada um dos outros ali, metade, né? E aí diz que tem alguém com 3, outros com 2. Errado. Nenhuma garantia disso. O sistema pode ter um bug, tá certo? E nesse bug do sistema eu posso ter um mesmo fiscal vistoriando os 25 caminhões, por exemplo. E aí já não dava o que está na letra B. Ah, professor, mas aí também não dava o que está na letra A. Dá sim, pelo menos um fiscalizando mais do que 2. Se um fiscalizar os 25, é um que fiscalizou os 25. 25 é mais do que 2. Então a letra A continua garantida. Letra C. Nenhum fiscal ficará livre de vistoriar caminhões da frota dessa empresa. Você pode até querer achar isso, mas acabei de falar. É um sorteio por um sistema. E aí, esse sistema pode estar bugado. E se tiver bugado, pode livrar um fiscal lá. Tipo, o cara não sai no sorteio. O sistema pula ele. Então, nenhum fiscal ficará livre? Errado. Um fiscal pode ficar livre sim. Professor, mas então, o senhor falou que pode. Pois é, abençoado. O que pode não garante. Então, a letra C está errada. É isso. Pode não garante. Não garante, está errado. Ah, professor, estou começando a entender. Acho. Mas vai dar certo. Confia. Letra D. Nenhum fiscal vai vistoriar mais do que 3 caminhões da frota. 25 dividido por 10 dá 2, sobrou 5 caminhões. Pode ser que esses 5 caminhões caiam no mesmo fiscal. E aí ele já tinha 2 e ficou com 7. A divisão 25 por 10 igual a 2, o princípio da casa dos pombos, ou a teoria da melhor ou da pior hipótese. Só dando o cenário do que seria melhor visto ou pior visto se era os 25 caminhões separados para os 10. Ah, isso deve ser o melhor, né, professor? Melhor ou pior, não sei. É o princípio da casa dos pombos. Aí, nenhum fiscal vai vistoriar mais do que 3. Pode sim. Os 5 que sobrar pode cair no mesmo fiscal. E ele ainda tinha 2. Aí ficou com 7. Então tá errado a letra D. Letra E, os 25 caminhões não poderão ser vistoriados pelo mesmo fiscal. Essa aqui você fica tentado a marcar. Você diz assim, não é possível que o cara seja azarado o suficiente para cair com os 25 caminhões em fiscalização. Os 25 caminhões em fiscalização. Não é possível. É possível sim. O sistema pode estar bugado e, estando bugado o sistema, você pode ter os 25 caminhões com o mesmo fiscal. Isso mesmo, olha aqui para mim. Tá ligado na certeza e na garantia?
Prestou atenção na certeza e na garantia? É isso que você tem que fazer. Essas questões, elas vão querer fazer você errar. A finalidade da questão é jogar para você errar. Você tem que ser mais esperto do que a questão. Você tem que ser mais proativo do que a questão. E você tem que ter certeza do que você está fazendo. Lembra, o que pode, não garante. O que pode, não garante. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Olha lá. Uma gaveta A tem 7 canetas vermelhas. E uma gaveta B tem 7 canetas azuis. Essas são as únicas canetas contidas nas duas gavetas. Essas são as únicas canetas contidas nas duas gavetas. Retiram-se 3 canetas da gaveta A, que são então colocadas na gaveta B. Agora, retiram-se aleatoriamente 4 canetas da gaveta B, que são colocadas na gaveta A. Após essa transferência, é correto afirmar que... Então vamos lá, vamos trabalhar. A tem 7, B tem 7. Ponto. Aí, tirei 3 do A e coloquei no B. Deixa eu apagar aqui para fazer aqui o bagulho certinho. Tirei do A e coloquei no B. Aqui ficou 4, aqui ficou 10. Agora, o que eu fiz? Tirei 4 do A e coloquei... Tirei 4 do B, desculpa, e coloquei no A. Então aqui fechou com 8 e aqui fechou com 6. Preste atenção no começo. Tinha 7 no A, vermelha, e 7 no B, preta. Após essa transferência, é correto afirmar que só ficaram canetas azuis na gaveta B. Na gaveta B sobraram 6 canetas. Eu posso garantir que todas 6 são canetas azuis? Ah, professor, não era preta, era azul. Pois é, é azul. Era vermelha e azul, tá certo? Caneta vermelha e caneta azul. Então eu posso dizer que essas 6 canetas que ficaram eram canetas azuis? Não posso. Não posso dizer. Por quê? Porque eu tive 3 canetas vermelhas que chegaram na gaveta B. E depois eu tirei 4 canetas da gaveta B. Mas isso não quer dizer que das 4 que eu tirei, as 3 vermelhas foram tiradas. Não, eu posso ter tirado 4 canetas azuis. Ah, é verdade, professor, porque tinham 7 azuis, você poderia ter tirado 4 azuis. Pois é, mas você já ficou tentado a marcar a letra A. Está errada a letra A. Acredite, vá por mim, confie em mim, está errada a letra A. Letra B, só ficaram canetas vermelhas na gaveta A. Está errado. Sabe por quê? E aqui você já começa a ter uma visão e uma luz no fim do túnel. Mentira, a luz está bem pertinho, já está no começo do túnel, você já está vendo, você já saiu da caverna, tá certo? Sabe por quê? Olha aqui, ó. Tem 8 canetas em A agora, só que antes tinha 7. Então assim, se antes tinha 7 canetas e agora tem 8, e antes tinha 7 vermelha, então essa 8ª caneta, por mais que todas as canetas vermelhas tenham voltado, essa uma caneta a mais que a 8ª, necessariamente vai ser azul. Necessariamente vai ser azul. Então, só ficaram canetas vermelhas na gaveta A, já está errado. Mas presta atenção, olha aqui para mim. Essa luz de que se tem 8 canetas na gaveta A e antes tinha 7, e antes eram 7 vermelhas, mas agora tem 8, então necessariamente uma é azul, ela já te deu o norte para o que tu tem que olhar. Porque tem 8 canetas, mas antes só tinham 7. Então essa 8ª, na pior das hipóteses, ela vai ser azul. Essa 8ª. Pode até ser mais azuis, porque eu tirei 4 da gaveta B e botei na A. Mas pelo menos uma vai ser azul. Isso já desconstruiu a alternativa de letra B. E isso já te deu uma luz, como eu falei, não no fim do túnel, no começo. Tu já olhou, agora tu já sabe o que é, porque tu já tá ligado. Entendeu? Só pela quantidade. Tinha 7, agora tem 8. Por pior que eu queira e por mais que eu queira, essa 8ª vai ser azul. Não tem como ela ser vermelha, porque só existiam 7 vermelhas. Se ligou? Prestou atenção? Certeza ou garantia? Certeza ou garantia? Agora eu tenho garantia. Agora eu tenho certeza. Vou continuar olhando as minhas alternativas para ver que vai dar certo agora o que eu quero responder, pelo que deve aparecer adiante nas alternativas seguintes. Letra B está errada. Letra C, há pelo menos uma caneta vermelha na gaveta B. Não tenho garantia disso, porque na B ficou 6. Antes tinha 7, então posso ter ficado com 6 azuis. Não tenho garantia. Posso até querer marcar C, mas a C está errada. Letra D, há pelo menos uma caneta azul na gaveta A. Aqui, ó, bingo! Há pelo menos uma caneta azul na gaveta A.
Pela quantidade, nós já discutimos isso lá na alternativa B. Então a letra D já está garantida e eu não preciso mais falar dela para você. E a letra E, que já sei que está errada também, porque a letra D é certa. Há mais canetas azuis na gaveta B do que canetas vermelhas na gaveta A. Eu não posso garantir nada disso. A palavra dessa situação que nós estamos trabalhando aqui é garantia. Próxima. Tá lá. Marlene, Jair, Renata, Alexandre e Patrícia fizeram uma prova em um concurso obtendo pontuações diferentes. Sabe-se ainda que nesta prova, Marlene obteve mais pontos do que Alexandre, mais menos do que Patrícia. Jair obteve mais pontos do que Renata. Esta, por sua vez, mais pontos do que Marlene. Tá lá. Eu tenho Marlene mais do que Alexandre e menos que Patrícia. E Jair mais do que Renata. E Renata mais do que Marlene. Eu tenho que juntar isso aqui. Sendo assim, é necessariamente correto o quê? Observe a junção disso aqui, o que vai dar. Vai dar assim. Alexandre, Marlene, Renata, Jair, Patrícia. Ah, é verdade, professor. Mas pode ser Alexandre, Marlene, tá certo? Alexandre, Marlene, Patrícia, Renata e Jair. Oh, professor, é verdade. Porque aí Patrícia, Marlene, Renata e Jair. Pois é. E agora, ainda acredite, Alexandre, Marlene, Renata, Patrícia e Jair. Nossa, professor, 3 possibilidades? Sim. Veja comigo para você ver como eu não estou errado. Primeira informação, Marlene mais do que Alexandre. Está lá. E menos do que Patrícia. Está cá. Menos que Patrícia. Na outra informação, eu vou colocar do outro lado, Jair mais do que Renata. Jair mais do que Renata, Jair mais do que Renata. Esta, por sua vez, mais do que Marlene. Esta, por sua vez, mais do que Marlene. Eu tenho essas 3 opções. A pergunta é, professor, qual dessas 3 opções está certa? Bom, eu lhe fiz essa pergunta, não você me fez. Está pensando o quê? Eu que estou dando o norte para você. Não por soberba, pelo contrário, mas para você entender o que nós temos que fazer. Eu tenho 3 opções. Qual está certa? Acredite, as 3 estão certas. Porque as 3 estão condizentes com o que foi passado no texto. Então, as 3 opções estão corretas. Não adianta você achar ruim, não adianta você reclamar. As 3 opções estão corretas. Tá, professor, e como eu vou marcar a alternativa certa? Exatamente pela situação de que, se eu tenho 3 opções corretas, a alternativa correta tem que estar presente nas 3 opções. Olhe para mim. Olhe para mim. Você tem 3 opções e as 3 estão certas. E para a alternativa estar correta, pelo princípio da garantia, a alternativa tem que estar presente nas 3 opções. Esse é o segredo. Esse é o cenário. Isso é o que você tem que fazer. Tá certo? Então volta lá nas alternativas que a gente vai marcar a alternativa correta. Tá lá. Marlene obteve mais pontos do que Renata. Impossível. Marlene está sempre abaixo de Renata. Até porque Renata teve mais pontos que ela. Jair obteve menos pontos do que Patrícia. Numa das situações, sim, mas nas outras, não. Então, está errado. C. Renata obteve menos pontos do que Patrícia. Renata menos do que Patrícia. Pior que deu em 2 opções, mas numa não deu. Aqui, ó, que não deu, ó. Renata teve mais que Patrícia, não menos. Alexandre foi o que obteve menos pontos. Opa, essa está correta. Alexandre foi o que obteve menos pontos. Olha aqui, ó. Alexandre é o último nas 3 opções. Marlene foi a que obteve... Desculpa, Patrícia foi a que obteve mais pontos. É verdade, aqui foi. Só que nas outras 2 foram Jair. Então tá errado. Alternativa correta, letra D de Daniel. Certo? Muito bem. Vamos à próxima. Que legal. Em uma festa com 15 convidados, foram servidos 30 bombons. 10 de morango, 10 de cereja e 10 de pistache. Ao final da festa não sobrou nenhum bombom. E quem comeu morango, comeu pistache. Quem comeu pistache, 2 ou mais, comeu cereja. E quem comeu cereja, não comeu morango. Essa é a ideia. Com base nisso, julgue o item. É possível... Opa, o cara começou bem. Ele começou dizendo que é possível que um mesmo convidado tenha comido todos os 10 bombons de pistache. Acredite, por mais que ele tenha começado bem dizendo é possível, a questão está errada. Porque não tem como alguém comer os 10 bombons de pistache.
Sabe por quê? Pelo seguinte, preste atenção. Se ele comeu os 10 de pistache, ele comeu 2 ou mais. Ele se obrigou a comer cereja. Se ele comeu cereja, ele não pode comer morango. Só que alguém, outro, vai ter comido morango. E esse alguém outro que comeu morango tinha que comer pistache. Mas o camarada comeu os 10 de pistache. Então, ele não conseguiu comer. Então, professor, veja bem, mas aí eu comi morango, fui lá, comi pistache, comi os 10 de pistache e depois... Pois é, só que você comeu os 10 de pistache, você comeu 2 ou mais. Então aí você teve que comer cereja. Só que se você comer cereja, você não podia ter comido morango. Então, não é possível. É impossível. E a questão está errada. Nossa, professor, que bosta, né? Pois é, desculpe o termo, a vulgaridade de. Mas ele começou bem como é possível, mas ele terminou mal porque não era possível. E a questão está errada. Vamos à próxima. Em uma festa, 15 convidados, foram servidos 30 bombons, 10 de morango, 10 de pistache, 10 de cereja. Ao final da festa, não sobrou bombom. Quem comeu morango, comeu pistache. Quem comeu pistache no 2 ou mais, comeu cereja. E quem comeu cereja, não comeu morango. Essa é a regra. Com base nisso, julgue o item. Quem comeu bombom de morango, comeu somente um bombom de pistache. Tá certo? Quem comeu bombom de morango, comeu somente um bombom de pistache. Certinho. Por quê, professor? Porque assim, eu comi morango, aí fui lá e comi pistache. Comi um só. Porque se eu comer dois ou mais, e aí 2 já serve, eu vou comer cereja. Só que se eu comer cereja, eu não posso comer morango. Olha pra mim. Olha pra mim que eu tô fazendo umas caretas bonitas. Dá pra gente pensar aqui comendo. Comi o morango. Aí fui comer o pistache. Eu comi 10 de morango. Comi todos de morango. Fui comer pistache. Só posso comer um. Porque se eu comer 2, eu vou ter que comer cereja. A regra falou, se eu comer 2 de pistache, eu tenho que comer cereja. Só que se eu comer cereja, eu não podia ter comido morango. Então, se eu comer morango, eu tenho que comer só um de pistache. Porque se eu comer 2, eu vou ter que comer cereja. E se eu comer cereja, eu não podia ter comido morango. É só seguir a regra. Só seguir a regra. E a garantia do resultado por essa regra. Então, e inclusive pela quantidade, se eu comi morango para comer pistache, foi só um. E a questão está certa. Olha lá na tela e está aqui, ó. Certa. Fechou? Muito bem. Olha a próxima. A próxima diz assim: em cada jogo de um torneio de futebol, um time pode vencer se fizer mais gols que o adversário, empatar se fizer o mesmo número de gols que o adversário, ou perder se fizer o menor número de gols que o adversário. Um determinado time de futebol jogou 3 partidas e ficou com saldo positivo de gols. Ou seja, fez mais gols do que sofreu. Qual das campanhas a seguir não, e a questão foi muito boa porque ela colocou um não grandão, pode ter sido a campanha do time citado. Observe, o time tem saldo positivo. Ele fez mais gols do que sofreu. Eu sei que para ganhar eu faço mais gols do que o adversário. Para empatar eu faço a mesma quantidade de gols que o adversário. E para perder eu faço menos gols do que o adversário. Mas eu tenho um saldo positivo de gols. Então eu tenho que ter ganho de alguém. Se eu tenho um saldo positivo de gols, eu tenho que ter ganho de alguém. É fato que eu tenho que ter ganho de alguém. Porque se eu tiver a mesma quantidade de gols, eu empatei. Se eu tiver menos gols, eu perdi. Mas o meu saldo é positivo, então eu tenho mais gols do que alguém, né? E aí, por mais gols do que alguém, pelo saldo positivo, significa que eu fui obrigado a ganhar pelo menos um jogo. Fui obrigado a ganhar pelo menos um jogo. Aí eu olhei ali e a letra C tem 0 vitórias. Não dá para ser. Para ter saldo positivo, eu tenho que ter ganho algum jogo. É necessário que eu tenha ganho algum jogo para ficar com saldo positivo. E aqui na letra C falou em 0 vitórias, a letra C não pode ser a campanha do time. Nossa, professor, essa o senhor foi direto na resposta. Sim, essa eu fui direto na resposta, olhe para mim. Essa eu fui direto na resposta exatamente por já ter a ideia em mente do que eu tenho que fazer. Ah, professor, mas eu não conheço futebol. Não tem problema. Não é o caso de você conhecer futebol, é o caso de você ler o texto. O texto está dizendo, tá certo? Lê o texto, resolveu o problema. Fácil, tranquilo, sossegado. E aí, mentaliza comigo. É um mantra. Mentaliza comigo. Vamos fechar com um mantra, tá certo? Ao final do mantra, a gente encerra. A palavra é garantia.